Os rios sempre foram essenciais para a humanidade e para a natureza. Hoje, você conhecerá as 20 coisas mais aterrorizantes já encontradas em rios. Você está chegando agora ao canal? Então aproveite para se inscrever, ativar o sino das notificações. Número 1. No verão de 2020, a limpeza anual do rio Olentangy, na cidade de Delaware, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, tomou um rumo completamente inesperado. Os voluntários que participavam da operação estavam acostumados a retirar bicicletas velhas, latas, pedaços de metal, pneus e todo tipo de lixo comum jogado na água. Naquele ano, porém, eles encontraram algo muito maior e mais estranho. No dia 22 de agosto, o grupo localizou um enorme objeto metálico que pesava aproximadamente 400 kg. A peça era tão pesada que uma escavadeira precisou ser levada ao local apenas para arrastá-la até a margem. O objeto tinha um formato achatado, arredondado e incomum. Algumas pessoas disseram que ele se parecia com uma versão gigantesca e esmagada de um chocolate Hershey's Kiss. Outras acharam que sua aparência lembrava uma cápsula espacial saída de um filme de ficção científica. Nem mesmo os funcionários do Departamento de Serviços Públicos da cidade de Delaware conseguiram identificar imediatamente o misterioso artefato. Sem respostas, a prefeitura decidiu publicar fotografias do objeto nas redes sociais e pedir a ajuda da população. A postagem rapidamente chamou a atenção dos internautas. Algumas pessoas brincaram dizendo que a cápsula perdida da missão Apollo, da Agência Espacial dos Estados Unidos, tinha caído dentro do rio Olentangy. Outras levantaram teorias sobre destroços de objetos voadores não identificados, boias de navegação, equipamentos industriais e peças de antigas embarcações. Como costuma acontecer nesses casos, a publicação viralizou. As respostas ficaram preenchidas por imagens de alienígenas, animações engraçadas e todo tipo de teoria absurda. Apesar do enorme interesse gerado pelo objeto, nenhuma explicação definitiva e amplamente documentada parece ter chegado ao público. No fim, a cidade decidiu enviar a pesada estrutura para reciclagem. O dinheiro obtido com o metal acabou doado a uma organização sem fins lucrativos dedicada à preservação e à recuperação do rio. Assim, o enorme mistério metálico desapareceu da mesma forma que surgiu, sem uma identificação conclusiva, mas deixando para trás uma das histórias mais curiosas já registradas durante uma simples limpeza de rio. Número 2. No dia 30 de dezembro de 2022, as águas escuras do East River, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, tornaram-se o cenário de uma verdadeira caça ao tesouro pré-histórica. A busca recebeu o apelido de Febre dos Ossos e começou depois que uma história surpreendente apareceu no podcast de Joe Rogan. Durante o programa, o caçador e comerciante de fósseis John Reeves afirmou que centenas de milhares de ossos e presas de mamutes poderiam estar no fundo do East River, perto da Rua 65 Leste e da Via Expressa Franklin Delano Roosevelt. Segundo o relato, aproximadamente 50 toneladas de restos de mamutes teriam sido jogadas no rio durante a década de 1940. Reeves disse ter encontrado a informação em um rascunho de relatório relacionado às antigas atividades de mineração e escavação na região de Fairbanks, no Alasca. A história dizia que uma grande quantidade de fósseis havia sido encontrada no Alasca e enviada ao Museu Americano de História Natural, em Nova York. Entretanto, muitos dos exemplares teriam chegado danificados, deteriorados ou em condições consideradas inadequadas para a exposição. Como o museu não teria espaço suficiente para armazenar tudo, parte do material supostamente acabou sendo descartada no East River. A possibilidade imediatamente despertou a imaginação de mergulhadores e caçadores de tesouros. Uma única presa de mamute em boas condições poderia valer milhares ou até dezenas de milhares de dólares. Caso realmente existissem centenas delas no fundo do rio, o valor total poderia chegar a milhões. A história também acabou relacionada ao trabalho do paleontólogo e curador Childs Frick, que financiou e supervisionou grandes coletas de fósseis no Alasca durante a primeira metade do século XX. Depois da divulgação do episódio, vários mergulhadores seguiram até o local indicado. Entre eles estavam homens conhecidos nas redes sociais por explorar as águas turvas de Nova York, incluindo um mergulhador apelidado de Dirty Water Don. Acompanhado por outros exploradores, ele utilizou barcos, sonares, cordas, equipamentos de mergulho e ferramentas para investigar o leito do rio. A missão estava longe de ser fácil. A visibilidade no East River pode ser extremamente baixa.
As correntes são fortes, o fundo é coberto por lama, pedras e lixo, e o intenso tráfego de embarcações torna qualquer mergulho ainda mais perigoso. Durante as buscas, os mergulhadores encontraram vários objetos, incluindo estruturas metálicas e ossos de animais. Uma das descobertas mais interessantes correspondia a uma mandíbula atribuída a um bisão antigo. No entanto, nenhuma grande presa de mamute acabou recuperada. O problema é que o documento citado por Reeves não era um relatório oficial concluído. Tratava-se de um rascunho preparado na década de 1990 para um livro que nunca chegou a ser publicado. Além disso, a história parecia depender de depoimentos indiretos, sem registros claros que comprovassem o descarte. O Museu Americano de História Natural também declarou não possuir documentação sobre uma operação na qual toneladas de fósseis teriam sido jogadas no East River. Mesmo assim, a ausência de provas não encerrou completamente a busca. Para os mergulhadores mais determinados, os ossos ainda podem estar escondidos sob décadas de sedimentos. Até hoje, a suposta fortuna pré-histórica continua sem ser encontrada. Número 3. No fim de 2024, um vídeo gravado durante as graves enchentes que atingiram o sul da Tailândia começou a circular pelas redes sociais. As imagens mostravam uma serpente gigantesca flutuando nas águas da inundação na província de Pattani. O animal parecia ter um corpo extremamente grosso e uma barriga muito inchada. Enquanto a corrente o carregava lentamente, várias pessoas observavam a cena a uma distância segura. Muitos espectadores identificaram a criatura como uma piton reticulada, uma espécie nativa do Sudeste Asiático. Alguns internautas acreditaram que o animal ainda estava vivo e havia acabado de devorar uma presa de grande porte. Outros afirmaram que a serpente provavelmente já estava morta e apenas se movia devido à força da água. O tamanho da barriga alimentou rumores de que a piton teria engolido um cachorro. Entretanto, não houve confirmação de qual animal, caso algum, estava dentro dela. As pitons reticuladas estão entre as maiores serpentes do planeta. Exemplares muito grandes podem ultrapassar 6 metros de comprimento, embora animais desse tamanho sejam raros. Elas matam suas presas por constrição, enrolando o corpo ao redor da vítima e interrompendo sua circulação sanguínea. Depois disso, engolem o animal inteiro. Essas serpentes normalmente se alimentam de aves, roedores e pequenos mamíferos. Exemplares maiores são capazes de capturar macacos, porcos, cabras, cães e pequenos cervos. As enchentes que atingiram o sul da Tailândia deslocaram pessoas, destruíram propriedades e também obrigaram muitos animais selvagens a abandonar seus esconderijos. Quando rios, canais, plantações e ruas se transformam em uma única extensão de água, serpentes podem ser carregadas por longas distâncias ou procurar abrigo perto de casas e áreas urbanas. Isso provavelmente explica como aquela enorme piton acabou no meio de uma região inundada. Casos parecidos já haviam ocorrido no país. Em 2018, por exemplo, uma grande piton com aproximadamente 4,5 metros apareceu em um canal tailandês com a barriga visivelmente dilatada. Essas aparições mostram que, durante enchentes, animais que normalmente permanecem escondidos na vegetação podem surgir repentinamente em locais frequentados por pessoas. Mesmo que a serpente do vídeo já estivesse morta, a imagem de seu enorme corpo sendo levado pela água bastou para transformar a gravação em uma das cenas mais assustadoras registradas durante aquelas inundações. Número 4. No início de 2025, uma viagem de pesca no rio Hawkesbury, na Austrália, ganhou um aspecto misterioso depois que uma família filmou uma estranha forma escura se movendo sobre a água. A gravação ocorreu nas proximidades de Wiseman's Ferry, uma pequena comunidade localizada ao longo do rio, a noroeste de Sydney. Uma mulher de 65 anos observava a superfície quando percebeu uma criatura aparentemente flutuando perto da embarcação. O objeto tinha uma silhueta escura e arredondada. Em determinado momento, uma parte de seu corpo se elevou e pareceu formar uma cabeça. Para quem assistia de longe, o movimento era inquietantemente parecido com o de uma pessoa tentando manter o rosto para fora da água. Um dos familiares jogou um pouco de isca no rio. Logo depois, a criatura mergulhou ou se afastou rapidamente, desaparecendo da visão. A família considerou a possibilidade de ter encontrado uma foca. Embora não sejam vistas todos os dias naquele trecho do Hawkesbury, focas podem entrar em estuários, baías e rios ligados ao oceano. O rio possui águas influenciadas pelas marés e abriga uma grande diversidade de animais, incluindo golfinhos, tubarões, tartarugas e várias espécies de peixes. Ainda assim,
O vídeo despertou o interesse de pessoas que conheciam uma antiga lenda da região. Durante muitas décadas, moradores falaram sobre o chamado monstro do rio Hawkesbury, descrito como uma criatura de corpo comprido e pescoço elevado, semelhante à imagem popular de um plesiosauro. Relatos atribuídos a pescadores, navegadores e moradores afirmam que testemunhas teriam visto algo grande atravessando o rio ou emergindo próximo a embarcações. Também existem referências a representações rupestres aborígenes que alguns interpretam como figuras aquáticas de pescoço comprido. No entanto, essas interpretações são controversas e não constituem evidência científica da existência de um animal desconhecido. Uma das histórias modernas mais famosas teria ocorrido em 1979, quando uma criatura de grande porte supostamente empurrou ou ergueu uma casa flutuante em Broken Bay. Como acontece com muitas lendas desse tipo, os relatos são difíceis de verificar. Ondas, troncos, focas, golfinhos e outros animais conhecidos podem parecer muito diferentes quando observados à distância ou em condições ruins de iluminação. A criatura registrada em 2025 provavelmente era uma foca ou outro animal comum. Mesmo assim, sua cabeça escura aparecendo repentinamente sobre a água bastou para reacender a antiga história do monstro do Hawkesbury. Verdade ou apenas uma identificação equivocada, o avistamento aumentou ainda mais a fama do rio como um dos lugares mais misteriosos da Austrália. Número 5. O rio Eufrates percorre aproximadamente 2.800 quilômetros, atravessando a Turquia, a Síria e o Iraque. Durante milhares de anos, suas águas sustentaram cidades, plantações e algumas das civilizações mais antigas da humanidade. Nos últimos anos, porém, várias partes do rio apresentaram níveis extremamente baixos devido a uma combinação de secas, aumento das temperaturas, mudanças no regime de chuvas, uso excessivo da água e barragens construídas ao longo de sua bacia. O recuo das águas revelou ruínas, estruturas, cavernas e áreas de solo que antes permaneciam submersas. Essas descobertas despertaram grande interesse arqueológico, mas também deram origem a inúmeras teorias religiosas e sobrenaturais. O Eufrates aparece diversas vezes na Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos 14 e 15, 4 anjos são descritos como estando presos junto ao grande rio Eufrates, aguardando o momento determinado para serem libertados. Em outra passagem, no capítulo 16, versículo 12, o texto diz que as águas do Eufrates secariam para preparar o caminho dos reis, vindos do Oriente. Por causa dessas referências, qualquer notícia sobre a redução do nível do rio costuma ser interpretada por algumas pessoas como um possível sinal profético. Vídeos publicados na internet passaram a mostrar cavernas recém-expostas e estranhas formações nas margens. Em certas gravações, ruídos naturais, ecos e movimentos da câmera apareceram como evidências de que criaturas, ou anjos caídos, estariam presos no interior das rochas. Em um vídeo viral, um homem filmou uma parte seca da margem e perguntou aos seguidores se eles também conseguiam enxergar a forma de uma figura deitada no chão. Para algumas pessoas, a formação parecia um corpo gigantesco ou um anjo caído petrificado. Não existe, porém, nenhuma evidência científica de que essas formas sejam criaturas sobrenaturais. Rochas, sombras, sedimentos e erosões podem criar padrões que o cérebro humano interpreta como rostos ou corpos. Esse fenômeno é conhecido como pareidolia. Outra tradição associada ao rio diz que uma montanha de ouro surgirá quando suas águas diminuírem. A narrativa é encontrada em textos islâmicos e também gera especulações sempre que o Eufrates recua. O verdadeiro problema, entretanto, é menos sobrenatural e muito mais urgente. Milhões de pessoas dependem do rio para beber, irrigar plantações, criar animais e produzir energia. Caso o fluxo continue diminuindo, comunidades inteiras poderão enfrentar insegurança alimentar, falta de água e conflitos cada vez mais intensos. O Eufrates pode não estar libertando anjos aprisionados, mas o seu desaparecimento gradual expõe uma ameaça real e assustadora para toda a região. Número 6. O rio Nilo representou o coração do Egito por milhares de anos. Suas cheias fertilizaram o solo, permitiram o desenvolvimento da agricultura e ajudaram a sustentar uma das civilizações mais importantes da história. No entanto, o rio também ocupa um lugar assustador em uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. No livro do Êxodo, capítulo 7, Moisés ergue seu cajado e as águas do Egito se transformam em sangue.
O texto afirma que o fenômeno atingiu rios, canais, lagoas e até a água armazenada em recipientes. Os peixes morreram, o rio passou a exalar um odor terrível e a água se tornou imprópria para consumo. Essa teria sido a primeira das 10 pragas enviadas para obrigar o faraó a libertar os israelitas. Para o Egito Antigo, uma transformação como aquela representaria um desastre econômico, ambiental e religioso. A sobrevivência da população dependia do Nilo. Além disso, o rio estava relacionado a divindades como Hapi, associado às cheias, à fertilidade e à abundância. Por isso, relatos modernos de águas avermelhadas despertam imediatamente comparações com a antiga praga. Em 2016, uma imagem de satélite divulgada pela Agência Espacial Europeia mostrou o Nilo com uma intensa coloração vermelha. A fotografia rapidamente circulou pela internet e muitas pessoas acreditaram que o rio realmente havia mudado de cor. Na verdade, tratava-se de uma imagem produzida com dados de infravermelho. Nesse tipo de composição, áreas cobertas por vegetação saudável podem aparecer em tons vermelhos, enquanto rios e outras superfícies assumem cores diferentes das observadas a olho nu. Portanto, o Nilo não estava cheio de sangue. Em 2023, novas publicações virais afirmaram que partes do rio haviam ficado vermelhas. Algumas imagens, no entanto, eram de outros locais ou haviam aparecido sem informações verificáveis. Existem fenômenos naturais capazes de deixar a água avermelhada. Certas espécies de algas e micro-organismos podem se multiplicar rapidamente e formar uma floração. A euglena sanguínea, por exemplo, possui pigmentos que podem produzir tons vermelhos. Algumas florações também reduzem o oxigênio disponível ou liberam substâncias prejudiciais, causando a morte de peixes e tornando a água perigosa. Sedimentos ricos em ferro, barro, resíduos industriais e diferentes tipos de poluição também podem mudar a aparência de um rio. Há ainda quem tente relacionar as pragas do Egito à erupção vulcânica de Thera, na atual ilha grega de Santorini, ocorrida no 2º milênio antes de Cristo. Segundo essa hipótese, cinzas, alterações climáticas ou mudanças químicas poderiam ter contribuído para fenômenos incomuns na região. Porém, não existe consenso científico de que a erupção explique a narrativa bíblica. Outro texto frequentemente mencionado é o Papiro de Ipuur, que descreve um período de caos no Egito e contém uma passagem sobre o rio estar como sangue. Sua interpretação e sua relação com o Êxodo são amplamente debatidas pelos historiadores. Até hoje, nenhuma explicação única conseguiu comprovar a origem histórica da primeira praga. Mesmo assim, sempre que o Nilo parece adquirir um tom vermelho, a antiga história retorna, lembrando que um rio capaz de dar vida também pode se tornar símbolo de medo e destruição. Número 7. Em fevereiro de 2019, um arrozal localizado em San Javier, na província de Santa Fé, na Argentina, tornou-se o cenário de uma descoberta digna de um pesadelo. Uma trabalhadora chamada Maria Júlia Candotti caminhava pela área quando encontrou uma criatura de corpo comprido, pele enrugada e aparência semelhante à de uma enguia. O detalhe mais perturbador estava em sua boca. O animal parecia possuir uma fileira de dentes largos e achatados, surpreendentemente parecidos com dentes humanos. Fotografias da criatura apareceram no Facebook e rapidamente provocaram uma onda de especulações. Algumas pessoas acreditaram que se tratava de um animal deformado. Outras disseram que poderia ser uma espécie desconhecida ou uma criatura pré-histórica. Especialistas, entretanto, identificaram o animal como um peixe pulmonado sul-americano da espécie Lepidosirem paradoxa. Ele também é conhecido como piramboia e pode ser encontrado nas bacias dos rios Amazonas, Paraguai e Paraná. Os supostos dentes humanos são, na realidade, placas dentárias fundidas. Essas estruturas resistentes funcionam como trituradores e ajudam o animal a quebrar caracóis, crustáceos e outros alimentos com cascas duras. O peixe pulmonado possui uma adaptação ainda mais extraordinária. Além de utilizar brânquias, ele consegue respirar ar atmosférico por meio de pulmões modificados. Essa habilidade permite que sobreviva em águas paradas, pantanosas e com pouco oxigênio. Durante períodos de seca, algumas espécies de peixes pulmonados podem se enterrar na lama e reduzir drasticamente sua atividade.
Espécies africanas são especialmente conhecidas por formar casulos e permanecer em estivação por longos períodos. A piramboia sul-americana também consegue sobreviver em ambientes com grande variação no nível da água, embora a afirmação de que permanece 3 anos em um casulo seja mais apropriada para certas espécies africanas. O exemplar encontrado no arrozal provavelmente chegou ao local durante uma inundação ou permaneceu escondido na lama até que as condições se tornassem favoráveis. Esses animais podem ultrapassar 1 metro de comprimento. Seus parentes fazem parte de uma linhagem extremamente antiga de peixes com nadadeiras lobadas, grupo importante para o estudo da evolução dos primeiros vertebrados que passaram a explorar o ambiente terrestre. Por essa razão, os peixes pulmonados são frequentemente chamados de fósseis vivos, embora as espécies atuais continuem evoluindo como qualquer outro organismo. O animal encontrado na Argentina não era um monstro desconhecido. Ainda assim, sua boca assustadoramente parecida com a de um ser humano mostrou que a natureza pode criar aparências mais perturbadoras do que qualquer criatura inventada para um filme de terror. Número 8. Uma canoa indígena com mais de 10 metros de comprimento tornou-se uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes já feitas no rio Red, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. A embarcação apareceu em 2017, quando uma parte de sua estrutura surgiu na margem do rio, ao norte da cidade de Shreveport. Embora alguns vídeos recentes tenham apresentado a descoberta como se tivesse ocorrido em 2025, a canoa já era estudada havia vários anos. A embarcação, esculpida em um único tronco de cipreste calvo, media mais de 10 metros de comprimento por quase 1 metro de largura. A datação indicou o corte da árvore em algum momento entre os anos de 1298 e 1413. Isso significa que a construção da embarcação ocorreu muito antes da chegada dos colonizadores europeus àquela região. Os arqueólogos acreditam que ancestrais da nação Caddo produziram a embarcação. Esses povos indígenas desenvolveram comunidades complexas e extensas redes comerciais ao longo dos rios do atual sul dos Estados Unidos. A canoa é considerada uma das maiores embarcações pré-coloniais desse tipo já encontradas no sudeste do país. Seu tamanho sugere que poderia transportar várias pessoas, grandes cargas ou objetos utilizados em atividades comerciais e cerimoniais. Para fabricar uma embarcação tão grande, os construtores precisavam selecionar cuidadosamente uma árvore adequada. Depois, o tronco era derrubado e escavado com ferramentas de pedra, concha ou osso. O fogo controlado também podia ser empregado para amolecer e remover partes da madeira, desde que o uso ocorresse com extremo cuidado. O cipreste era especialmente valorizado por sua resistência à água e à decomposição. O sedimento úmido e pobre em oxigênio favoreceu a preservação da canoa, pois desacelerou a ação de organismos responsáveis pelo apodrecimento da madeira. Quando um objeto desse tipo é retirado da água, o processo de conservação se torna complicado. A madeira antiga pode rachar, encolher ou se desfazer rapidamente à medida que seca. Por isso, os especialistas precisam mantê-la úmida e aplicar tratamentos graduais para substituir a água presente em sua estrutura. Especialistas removeram cuidadosamente a canoa e a levaram para a conservação. Mais tarde, surgiram planos para colocá-la em exposição pública. A descoberta ajuda a combater a antiga ideia de que as sociedades indígenas possuíam tecnologias simples ou pouco desenvolvidas. Produzir uma embarcação daquele tamanho exigia conhecimento de engenharia, domínio das propriedades da madeira, trabalho coletivo e uma profunda compreensão dos rios. Mais do que um objeto antigo, a canoa é uma prova da importância das vias fluviais para o comércio, a pesca, o transporte e a vida espiritual dos povos Caddo. Durante séculos, ela permaneceu escondida pelos sedimentos. Quando o rio finalmente a revelou, não trouxe à superfície apenas um pedaço de madeira, mas uma parte inteira da história de uma civilização. Número 9. Em junho de 2016, um aposentado chamado Steve Beasley passeava com seu cachorro perto de um pequeno rio na região de St. Helens, na Inglaterra, quando percebeu um objeto metálico parcialmente submerso. A peça estava enferrujada, era bastante pesada e parecia completamente deslocada naquele ambiente. Ela possuía uma estrutura circular ou cilíndrica, com partes soldadas e um núcleo feito de ferro ou aço. Por causa do peso, Beasley considerou improvável que o objeto tivesse sido simplesmente carregado por uma corrente fraca. Ele fotografou a descoberta e publicou as imagens na internet.
As teorias surgiram quase imediatamente. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser uma peça de avião. Outras acreditaram que se tratava de um equipamento agrícola, uma parte de uma bomba, uma roda hidráulica ou algum componente de maquinaria industrial. O problema é que nenhuma fazenda de grande porte estava suficientemente perto para explicar como uma peça tão pesada teria chegado até ali. A região, entretanto, possui uma longa história industrial. Durante os séculos XVIII e XIX, rios e reservatórios locais serviam para movimentar moinhos, alimentar forjas e fornecer água para diferentes tipos de produção. A construção de uma represa próxima ocorreu por volta da década de 1750 para formar um reservatório ligado a um moinho. Também existiram atividades relacionadas à produção e ao trabalho com ferro naquela área desde o início do século XVIII. Um historiador local observou que havia registros de um antigo moinho de grãos perto da saída da represa. Partes dessa construção poderiam ter sido enterradas ou cobertas por aterros realizados posteriormente. Por isso, uma das explicações mais plausíveis é que o objeto fizesse parte de algum antigo mecanismo de moinho, bomba ou roda hidráulica. A erosão do solo ou a redução do nível da água pode ter exposto a peça depois de muitas décadas escondida. Fenômenos parecidos ocorrem em vários rios do mundo. Durante secas severas, embarcações antigas, estruturas industriais, armas, ossos e até cidades submersas podem reaparecer. No rio Mississippi, por exemplo, a grande redução do nível da água em 2022 revelou naufrágios, restos de construções e diversos objetos históricos. No caso do objeto encontrado perto de St. Helens, nenhuma identificação definitiva parece ter chegado ao público. Pode ter sido apenas uma velha peça industrial. Mas, sem registros ou marcas visíveis, sua verdadeira função e a maneira como acabou no rio continuam sendo um pequeno mistério escondido entre as ruínas do passado industrial britânico. Número 10. No dia 4 de julho de 2025, chuvas extremas provocaram uma das enchentes mais destrutivas da história recente do centro do Texas, nos Estados Unidos. O rio Guadalupe subiu mais de 8 metros em menos de uma hora em determinados trechos, transformando áreas de acampamento e pequenas comunidades em zonas de desastre. A corrente arrancou árvores, carregou veículos, destruiu casas e pegou muitas famílias de surpresa durante a madrugada. Inicialmente, os números divulgados falavam em pelo menos 50 mortes e dezenas de desaparecidos. Com a continuidade das buscas, porém, o total confirmado aumentou. Mais de uma centena de pessoas perderam a vida em diferentes condados, incluindo crianças e funcionários do Camp Mystic, um acampamento de verão para meninas localizado próximo ao rio. No meio da destruição, uma jovem de 22 anos viveu uma história de sobrevivência impressionante. Ela estava acampando com parentes na região de Ingram quando a água invadiu o local. A força do rio a arrancou de onde estava e a carregou por quilômetros. Durante o percurso, a corrente lançou a jovem contra galhos, destroços e objetos trazidos pela enchente. Ela passou por áreas perigosas do rio e conseguiu sobreviver enquanto a água a empurrava corrente abaixo. Depois de uma longa distância, alcançou um cipreste próximo a Center Point. Sem forças para continuar nadando, agarrou-se à árvore e permaneceu ali durante aproximadamente 4 horas. Um morador de 70 anos ouviu gritos vindos da direção do rio. Quando se aproximou, viu a jovem presa em meio à corrente e percebeu que não conseguiria retirá-la sozinho. As comunicações estavam comprometidas e ele teve dificuldade para entrar em contato com os serviços de emergência. Por sorte, um agente passou pela região e recebeu o aviso sobre a vítima. Equipes de resgate de condados vizinhos entraram em mobilização e utilizaram embarcações para chegar até a árvore. À medida que o nível começou a recuar, os socorristas finalmente conseguiram alcançar a jovem e retirá-la do local. Ela apresentava um ferimento na cabeça, arranhões e muitos hematomas, mas estava viva. Depois do resgate, recebeu roupas secas, alimento e abrigo de moradores da região. Uma dor profunda, entretanto, acompanhou a alegria por sua sobrevivência. Alguns de seus familiares continuavam desaparecidos, enquanto as equipes percorriam quilômetros de margens cobertas por lama, madeira e destroços. Uma das correntes mais violentas já registradas naquele rio carregou a jovem, que sobreviveu ao se agarrar a uma árvore durante horas. Sua história se tornou um dos raros momentos de esperança em meio a uma tragédia que deixou comunidades inteiras devastadas. Número 11. Em janeiro de 2023, 2 moradores de Kansas City fizeram uma descoberta extraordinária nas margens do rio Missouri,
perto do Riverfront Park. Um deles trabalhava com pavimentação asfáltica. O outro era mecânico de automóveis. Os dois costumavam explorar áreas expostas pelo recuo das águas em busca de garrafas antigas, pontas de flechas e pequenos objetos históricos. Naquele período, uma forte seca havia reduzido bastante o nível do Missouri. Em dezembro de 2022, algumas medições indicavam profundidades de apenas algumas dezenas de centímetros em pontos normalmente cobertos pela água. Rochas, estruturas de contenção e grandes áreas do leito ficaram visíveis. No meio da lama, das pedras e dos mexilhões, os homens encontraram um enorme crânio de bisão. O fóssil media cerca de 76 centímetros de largura. Os dois chifres ainda estavam presos à estrutura e o conjunto pesava aproximadamente 7 quilogramas. O tamanho e o estado de conservação chamaram imediatamente a atenção. Uma paleontóloga, consultada sobre a descoberta, sugeriu que o crânio poderia pertencer ao Bison anticus, uma espécie extinta que viveu na América do Norte durante o Pleistoceno. Esse animal era maior do que o bisão americano moderno. Alguns exemplares podiam chegar a mais de 2 metros de altura na região dos ombros e pesar bem mais de 1 tonelada. Os ancestrais dos bisões chegaram à América do Norte vindos da Ásia através da região de Bering, durante períodos glaciais em que o nível dos oceanos era mais baixo. Com o passar de milhares de anos, diferentes espécies se espalharam pelo continente. O Bison anticus desapareceu no fim do Pleistoceno, aproximadamente 10 mil anos atrás, dando lugar a formas menores relacionadas aos bisões atuais. O problema é que um crânio grande não pode ser atribuído com segurança a uma espécie apenas por fotografias. Para determinar sua idade e sua identidade, seriam necessários exames detalhados, comparações anatômicas e, possivelmente, datação por radiocarbono. Fósseis preservados em rios não são comuns, mas também não são impossíveis de encontrar. A lama e os sedimentos podem proteger ossos durante milhares de anos, especialmente quando o material é rapidamente enterrado e permanece em condições com pouco oxigênio. Em 2024, o recuo de águas próximo a Pierre, no estado de Dakota do Sul, também revelou uma grande concentração de crânios de bisões. Esses restos, porém, podem estar associados a períodos históricos mais recentes, e não necessariamente a espécies extintas. Os dois descobridores ficaram empolgados com o achado. Eles não sabiam se venderiam o crânio, se o entregariam a uma instituição científica ou se o manteriam em uma coleção particular. Independentemente da decisão, o rio Missouri havia revelado algo muito maior e mais antigo do que as garrafas e pontas de flechas que eles esperavam encontrar. Escondido sob a lama, estava o rosto de um gigante que havia caminhado pela América do Norte milhares de anos antes. Número 12. Em agosto de 2015, um grupo de amigos navegava pelo Rio Sacramento, na Califórnia, quando percebeu uma caixa de isopor flutuando na água. A tampa estava firmemente presa com várias camadas de fita adesiva. A maneira como o recipiente havia sido fechado deixou todos desconfiados. Eles chegaram a considerar que a caixa pudesse conter explosivos, drogas, restos de animais ou algum material perigoso. Durante alguns instantes, ninguém quis tocá-la. A curiosidade, porém, venceu o medo. O grupo retirou a caixa da água e começou a abrir a fita. Quando levantaram a tampa, todos ficaram em choque. Dentro, havia uma boneca de plástico em tamanho quase natural, enrolada e posicionada de uma maneira que lembrava assustadoramente o corpo de uma criança. À primeira vista, a pele artificial, o formato da cabeça e os pequenos membros fizeram a descoberta parecer uma cena de crime. Os amigos ficaram visivelmente perturbados. Um deles havia brincado dizendo que talvez encontrassem mercadorias contrabandeadas. Em vez disso, o grupo se deparou com algo muito mais estranho e macabro. Felizmente não era um corpo humano. Mesmo assim, colocar uma boneca dentro de uma caixa lacrada e deixá-la à deriva em um rio parecia uma atitude deliberadamente assustadora. Não ficou claro se tudo fazia parte de uma brincadeira, de uma encenação, ou se a boneca havia sido descartada por algum motivo desconhecido. Casos semelhantes provocam operações de emergência com certa frequência. Em 2023, uma pessoa viu algo parecido com um bebê no rio Willamette, no estado do Oregon, e acionou os serviços de resgate. Equipes seguiram ao local, apenas para descobrir que o suposto bebê era uma boneca. Em 2018, outro objeto parecido com um cadáver apareceu no rio Enns, na Áustria. Mais uma vez, tratava-se de um manequim descartado.
Essas falsas aparências podem ser perigosas porque obrigam equipes de emergência a entrar na água e realizar buscas complexas. O Rio Sacramento percorre centenas de quilômetros e transporta uma enorme quantidade de galhos, lixo e objetos perdidos, especialmente durante períodos de corrente forte. A caixa poderia ter viajado por uma grande distância antes de ser encontrada. No entanto, a fita cuidadosamente colocada ao redor da tampa sugere que alguém queria manter. Talvez fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas para as pessoas que abriram aquela caixa esperando encontrar lixo comum e viram o rosto de uma criança artificial olhando de volta para elas, a experiência certamente pareceu o começo de um filme de terror. Número 13. Em outubro de 2023, moradores da região de Gravesend, no condado de Kent, na Inglaterra, perceberam algo perturbador sobre a lama exposta do rio Tâmisa. À distância, parecia haver um esqueleto humano parcialmente enterrado. Era possível enxergar o que lembrava um crânio, uma caixa torácica, braços, pernas e joelhos dobrados. A forma estava posicionada de maneira tão convincente que algumas pessoas acreditaram que um corpo havia sido levado pela corrente e ficado preso na margem. Uma pequena multidão se reuniu para observar. Quanto mais as pessoas olhavam, mais real o suposto esqueleto parecia. Quando analisaram o local de perto, porém, surgiu uma explicação muito menos terrível. Não havia ossos humanos. A imagem era formada por uma combinação de cordas velhas, pedaços de metal, madeira, lixo e sedimentos do rio. Por uma incrível coincidência, os materiais haviam se organizado em um formato semelhante ao de uma pessoa morta. Rob Powell, conhecido por registrar embarcações e acontecimentos ao longo do Tâmisa, fotografou a cena. A fotografia se espalhou pelas redes sociais e confundiu milhares de pessoas. O Tâmisa possui uma longa reputação de revelar objetos durante a maré baixa. Caçadores conhecidos como mudlarks percorrem suas margens em busca de moedas, cachimbos, ferramentas, cerâmicas, armas, joias e artefatos que podem ter centenas ou até milhares de anos. Em certas ocasiões, também são encontrados restos humanos verdadeiros. Isso tornou a aparência do falso esqueleto ainda mais convincente. Alertas semelhantes já ocorreram em outros lugares. Em 2018, um suposto esqueleto encontrado nos Estados Unidos revelou-se um manequim. Em 2021, equipes receberam um chamado para investigar o que parecia ser um corpo, mas descobriram apenas um pacote de tecido. O cérebro humano possui uma capacidade extraordinária de reconhecer formas conhecidas. Essa habilidade também faz com que rostos, animais e corpos sejam percebidos em nuvens, pedras, sombras e objetos aleatórios. No caso de Gravesend, a lama e o lixo produziram uma ilusão quase perfeita. Ainda assim, algumas pessoas questionaram se os materiais realmente haviam se organizado sozinhos. Seria possível que alguém tivesse montado deliberadamente aquela forma para assustar os moradores? Nenhuma prova confirmou essa hipótese. Coincidência ou brincadeira, o falso esqueleto mostrou que um rio não precisa carregar um cadáver verdadeiro para provocar pânico. Às vezes, alguns pedaços de lixo na posição certa são suficientes. Número 14. Em 2019, um grupo de exploradores seguiu para uma área selvagem da ilha de Negros, nas Filipinas, em busca de uma enorme serpente mencionada em histórias locais. Durante a expedição, os homens atravessavam um rio de água barrenta quando perceberam uma forma inchada flutuando na corrente. A princípio, acreditaram estar diante de um peixe de tamanho incomum. Tentaram se aproximar e puxar a criatura, mas ela afundou. Pouco tempo depois, o corpo voltou à superfície e girou na direção deles. Naquele momento, sua forma se tornou muito mais assustadora. Depois de uma tentativa tensa e difícil, os exploradores conseguiram arrastar o animal até a margem. Então descobriram que não estavam diante de um peixe ou de um monstro desconhecido. Era uma piton reticulada de grande porte. O corpo estava grotescamente inchado, possivelmente devido à decomposição ou a uma grande refeição feita pouco antes da morte. Em regiões quentes e úmidas, gases se acumulam rapidamente dentro de animais mortos. Isso pode aumentar muito o volume do corpo e fazer com que ele flutue. Caso a serpente tivesse engolido recentemente um porco, um cachorro ou outro mamífero, a aparência seria ainda mais exagerada. As pitons reticuladas são nativas das Filipinas e podem alcançar dimensões impressionantes. Elas são excelentes nadadoras e vivem próximas a rios, manguezais, pântanos e florestas. Embora normalmente evitem seres humanos,
Exemplares grandes são fisicamente capazes de matar uma pessoa. Ataques fatais são raros, mas já existem registros no Sudeste Asiático. Um estudo clássico sobre o povo Agta, nas Filipinas, relatou encontros perigosos e mortes associadas a grandes pitons durante parte do século XX. Em anos mais recentes, também surgiram registros de pessoas engolidas por pitons na Indonésia. Os moradores de algumas áreas atribuem significados espirituais a aparições incomuns de animais. Certos narradores ligaram a serpente encontrada pelos exploradores a uma entidade ou fantasma associado à força indomável da natureza. No entanto, não havia necessidade de uma explicação sobrenatural. A combinação de uma piton enorme, uma possível presa dentro do estômago e os gases produzidos pela decomposição era suficiente para criar aquela forma monstruosa. Mesmo assim, encontrar uma serpente gigantesca, inchada e girando lentamente em um rio barrento é o tipo de imagem que dificilmente sai da memória. Número 15. O kappa é uma das criaturas mais famosas do folclore japonês. Descrito como um yokai, ou seja, uma entidade sobrenatural, ele supostamente vive em rios, lagos, canais e lagoas. As representações tradicionais variam, mas o kappa geralmente possui mãos e pés com membranas, pele esverdeada ou amarelada, uma espécie de casco nas costas e uma depressão semelhante a um prato no alto da cabeça. Esse prato deve permanecer cheio de água. De acordo com a lenda, caso o líquido se derrame, o kappa perde sua força ou fica temporariamente incapaz de se mover. Algumas histórias apresentam essas criaturas como travessas. Outras as descrevem como extremamente perigosas, capazes de atacar animais, crianças e pessoas que se aproximam da água. Por muito tempo, as pessoas consideraram os kappas apenas personagens de histórias antigas. Em 2014, porém, uma família encontrou um cadáver estranho perto de um rio no nordeste do Japão e publicou as imagens na internet. A criatura possuía pele amarelada e parcialmente translúcida. Seu rosto parecia alongado, as cavidades dos olhos eram escuras e a boca lembrava um bico. O corpo estava ressecado e deformado. Para alguns espectadores, a aparência era surpreendentemente parecida com desenhos tradicionais de um kappa. A criatura não apresentava um casco evidente, mas isso não impediu as teorias. Algumas pessoas disseram que o casco poderia ter se desprendido durante uma luta ou depois da morte. Outras imaginaram que o prato no topo da cabeça havia desmoronado quando o cadáver perdeu água. Não houve, entretanto, uma análise científica detalhada e pública que demonstrasse que os restos pertenciam a uma espécie desconhecida. Biólogos e especialistas sugeriram explicações mais comuns. Poderia ser o cadáver deformado de um mamífero, como um macaco, um cervo jovem, um cão ou até um bezerro. A perda de pelos, a decomposição, a ação de animais e o ressecamento podem alterar completamente a aparência de um corpo. Quando a pele se retrai, os dentes ficam mais expostos. O focinho pode parecer alongado e as cavidades dos olhos tornam-se profundas e assustadoras. Animais encontrados na água também podem inchar, perder tecidos e assumir formas que não lembram a espécie original. O Japão possui uma longa tradição de supostas múmias de sereias, demônios e kappas. Muitas delas surgiram artificialmente com partes de diferentes animais para serem exibidas em templos, feiras ou coleções particulares. Algumas dessas peças históricas misturam corpos de peixes, macacos e outros animais. O cadáver de 2014 pode ter sido apenas uma vítima da decomposição ou até uma montagem. Mas, para quem cresceu ouvindo histórias sobre espíritos escondidos nos rios, aquela face seca e vazia parecia a confirmação de um medo muito antigo. Seria realmente um kappa sem seu casco ou apenas mais um truque macabro criado pela natureza? O que você acha? Número 16. Durante séculos, mistérios cercaram a floresta amazônica. A região abriga milhões de espécies, comunidades isoladas, extensas áreas pouco estudadas e uma das maiores redes de rios do planeta. Nesse ambiente, qualquer imagem estranha pode rapidamente dar origem a histórias sobre criaturas desconhecidas. Em 2022, um vídeo atribuído a um pescador brasileiro começou a circular nas redes sociais. A gravação mostrava a margem de um rio ao entardecer. Entre a vegetação, 3 figuras altas, magras e acinzentadas pareciam estar em pé, imóveis e separadas por distâncias semelhantes. Os corpos possuíam membros longos,
cabeças lisas e nenhuma roupa visível. Para muitos espectadores, as formas não pareciam animais comuns. Elas lembravam as representações populares de seres extraterrestres. O vídeo se tornou ainda mais estranho quando as três figuras aparentemente se abaixaram quase ao mesmo tempo. Em seguida, começaram a realizar movimentos parecidos com saltos, como se fossem grandes sapos ou pessoas tentando imitar algum animal. Pouco depois, desapareceram entre a vegetação. A gravação viralizou acompanhada por afirmações de que especialistas em vida selvagem não conseguiam identificar as criaturas. No entanto, não existem informações confiáveis sobre a localização exata, a identidade do autor, a data original ou qualquer análise independente do material. Sem o arquivo original, também é impossível verificar se o vídeo sofreu edição, encenação ou retirada de outro contexto. As figuras podem ter sido pessoas usando fantasias, objetos colocados na margem, animais vistos de um ângulo incomum ou elementos adicionados digitalmente. O fato de os três corpos realizarem movimentos parecidos ao mesmo tempo pode indicar uma encenação. Além disso, a baixa resolução e a iluminação fraca ocultam os detalhes que permitiriam uma identificação segura. Isso não impediu que muitas pessoas interpretassem as imagens como uma visita extraterrestre. A Amazônia é frequentemente usada como cenário para histórias desse tipo porque sua imensidão faz qualquer hipótese parecer possível. Novas espécies realmente recebem descrição todos os anos na região. Entretanto, isso não significa que qualquer figura borrada em um vídeo seja um organismo desconhecido. Até hoje, não surgiu nenhuma evidência física, relato científico ou investigação confiável que confirme a existência das três criaturas. O vídeo continua sendo uma gravação intrigante, mas não uma prova de visitantes de outro mundo. Talvez se tratasse apenas de pessoas pregando uma peça. Talvez correspondessem a formas naturais distorcidas pela distância. Ou talvez o autor soubesse exatamente o que estava filmando e preferisse deixar a internet criar suas próprias respostas. Você já encontrou alguma coisa estranha em um rio? Conte a sua experiência nos comentários. Caso tenha gostado deste vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos. Para assistir a outros vídeos do canal, clique em uma das opções que estão aparecendo na tela ou visite a nossa página. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se encontra no próximo vídeo.